apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem encontrado morto com os pés amarrados em Jaboatão. Rapaz assassinado a tiros quando chegava em casa em Olinda. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 26 de maio de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Vamos direto para o DHPP com nossa equipe de reportagem que acompanha um tiroteio em frente a uma churrascaria em Abreu Lima, viu? Teve gente ferida por bala perdida. Suelen Brainer, bom dia. Oi, Adúlcio, bom dia para você, bom dia a todos. Em Abreu Lima, um tiroteio deixou muitas pessoas assustadas. Tudo aconteceu em um restaurante. Nesse restaurante, muitas pessoas estavam lá com suas famílias, comendo, quando os disparos começaram a ser efetuados. De acordo com informações de testemunha, uma mulher, ela chegou a ser ferida na perna, na barriga, mas também, ainda de acordo com informações de pessoas que lá estavam, essa mulher não seria o alvo seria um homem. E aí, segundo informações, esse homem, que era o alvo dos disparos, também estava armado e houve uma reação quando um tiroteio generalizado acabou acontecendo, Lá, muitos relatos de desespero, pessoas que estavam indo ao banheiro, escutaram aquele tiroteio todo, ficaram muito assustadas, crianças acabaram se escondendo embaixo da mesa, enfim, realmente uma situação muito delicada que acabou assustando muitas pessoas. Essa mulher que foi atingida, ela foi socorrida para uma unidade de saúde e a polícia, claro, que foi no hospital, colheu o relato dela e esteve ao local. As pessoas relataram também que a polícia militar chegou minutos depois dessa ocorrência, não demorou para poder começar, as investigações, fazer socorro, enfim, a Polícia Civil está também levantando todas essas informações para saber quem era o alvo dos disparos, mas foi uma situação que ninguém esperava, A pessoa lá com a família comendo, se divertindo, até comemorando o aniversário, que é comum as pessoas comemorarem aniversário em restaurante, e acabaram se deparando com esse tiroteio. As pessoas estão bem assustadas, alguns relatos na internet afirmam exatamente isso que eu estou contando. Enfim, a polícia segue investigando esse caso para saber o que de fato aconteceu. Essa ocorrência foi registrada também como uma tentativa de homicídio. Suelen Brainer, Rádio Jornal, Rádio Notícias. Obrigado, Suelen. De sábado para cá foram registrados 21 homicídios em Pernambuco, sendo 12 na região metropolitana do Recife e 9 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. O porteiro Leonardo Moreira da Silva, 33 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na Rua Índia, no loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu. De acordo com a polícia, o rapaz estava em uma festa e logo em seguida foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Antônio de Campos, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o porteiro Leonardo Moreira da Silva, 33 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Gabriel Trindade Braga, jovem de 23 anos de idade, ele foi executado a bala na Rua Altinho, no Alto da Nação, em Olinda. De acordo com a polícia, cerca de 10 homens fortemente armados se aproximaram e atiraram várias vezes contra o rapaz, que ainda correu, entrando em uma residência, mas não resistiu. Meteram bala nele. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Douglas Camilo, já deram início às investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Olha só, morador de Fernando Noronha, baleado por um delegado da Polícia Civil de Pernambuco, se recupera depois de ter alta no Hospital da Restauração. Ele teve a perna direita amputada e agora luta para conseguir uma prótese e voltar a ter uma vida normal. Cíntia Ferreira. O ambulante recebeu alta do Hospital da Restauração semana passada, mas permanece no Recife para ver se consegue uma prótese
antes de voltar para o arquipélago. O problema é que ela é muito cara, avaliada, segundo o advogado Anderson Flecha, em mais de R$400 mil. A prótese em si, para Fernando de Noronha, para pisar na água, pisar na lama, pisar em pedra, pisar na areia, né? Então são próteses bem específicas, a gente está fazendo análise de tudo isso, nos preocupa também porque não é um equipamento barato, não é um equipamento fácil, né? Principalmente com essa compatibilidade com a Fernando de Noronha. Emanuel falou de como será a vida daqui para frente após a amputação. Então, primeiramente, sou grato a Deus por estar vivo, né? Primeiro, para poder viver. O que eu mais quero é viver a vida agora, aproveitar minha vida. E ainda dói, né? É uma dor psicológica, é algo que vai demorar um pouco a passar, mas eu posso me adaptar, né? Teve um médico aqui que veio me visitar e ele mostrou algumas próteses, o que me dá esperança, né, de um futuro aí, de olhar para frente e ver que as coisas podem ser diferentes. Mas sei que é uma coisa cara, que é uma coisa difícil e no momento eu estou conseguindo trabalhar. Mas é isso, né? Luta, acreditar sempre em Deus e Deus está no controle de tudo. Para ajudar nos custos com a reabilitação e as próteses, uma vaquinha online foi aberta para arrecadar dinheiro para o Ilhéu. O ambulante perdeu a perna esquerda após ser baleado em Fernando de Noronha pelo delegado de polícia Luiz Alberto durante um samba no início desse mês no Forte dos Remédios. O disparo teria sido provocado por ciúmes. O delegado alega que Emanuel estaria assediando a namorada dele. Após agressões físicas e verbais, o delegado saca a arma e atira contra o ambulante. O policial se apresentou após o disparo e responde ao inquérito em liberdade. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E o bom dia de hoje vai para os aniversariantes. Muita gente soprando velhinha, viu? Josenildo Salles, lá de Gravatá, soprando velhinha hoje. Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Coronel Romildo Costa, um abraço, meu querido. Isa Santana também soprando velhinha. Rafael Araújo, parabéns. Fernando Antônio, parabéns, querido. Cristina Francisca, também soprando velhinha hoje. Parabenizando os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o subtenente José de Oliveira Ferreira, um abraço, querido. Os sargentos Edinaldo Carneiro da Silva e José Lucindo Neto, um abraço para vocês, que Deus abençoe. A pensionista Eurides Lira Barbosa, também pensionista. Jael Tabosa de Melo Gonçalves e a pensionista Oceneide Mendes Faria Silva, um abraço para vocês, beijo no coração. Dona Vilma Queiroz, lá da rua José Alves de Araújo, lá em Peixinhos, também soprando velhinha hoje, um abraço, querida. E ontem foi aniversário do nosso querido João Vitor Amorim, do nosso escrete de ouro aqui da Rádio Jornal. Parabéns, meu querido, um abraço, que Deus abençoe todos vocês. Jovem encontrado morto com os pés amarrados em Jaboatão. Rapaz assassinado a tiros quando chegava em casa em Olinda. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Olha só, um homem foi preso depois de assassinar a facadas a mulher no bairro do Jardim Paulista, viu? Mais um feminicídio em Pernambuco. A família da vítima ficou revoltada porque o suspeito conhecia a mulher e convivia com ela. O homem acabou preso logo após o crime. Cíntia Ferreira. Na saída do DHPP para o IML, o suspeito de 41 anos preferiu na maior parte do tempo o silêncio. Por que você matou ela? Por que você matou ela? Depois, em poucas palavras, disse estar arrependido e que teria cometido o crime por ter sido mantido em cárcere privado. Chegaram a discutir? Chegamos. Por quê? Porque ela me manteve em cárcere privado. Luiz Carlos Bezerra de Melo foi preso horas depois do crime, após se apresentar a guardas municipais da cidade de Goiânia, e depois foi trazido para o DHPP. Segundo a polícia, ele teria assassinado com golpes de faca Sônia Cecília da Silva, de 61 anos.
A idosa foi encontrada morta no banheiro da casa dela em Jardim Paulista, com uma faca cravada no pescoço. O imóvel estava revirado com sinais de que houve luta corporal e com as portas abertas. A filha da vítima, que prefere não se identificar, conta que a mãe viu o suspeito crescer e que não entende esse crime tão brutal. Ela via ele como um filho, porque ele é mais novo do que ela. Então ela viu ele criança. Ele não tinha relacionamento nenhum com minha mãe, até porque minha mãe passava a semana quase toda na minha casa. Ela nunca me disse nada e ninguém de lá da comunidade sabia que ele ia para lá. Eu acredito que ela lutou com ele, porque ela era uma mulher que não aceitava a opinião de homem. Eu não sei qual foi a intenção dele. Segundo a família, o crime foi de madrugada e nenhum vizinho disse ter escutado algo. Para ela, a versão que ele apresentou, DHPP de cárcere privado, não procede. Como uma mulher fraca, magra, com 62 anos, ia prender ele dentro de uma casa. Se ele pulou, fugiu. Não tem como não sei se ele tentou abusar da minha mãe. Uma mulher guerreira, vítima de um crime covarde e cruel. Trabalhou muito, ela sofreu muito na vida e ela teve uma morte terrível. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Cleidson Alves da Silva Júnior, jovem de 20 anos de idade. Ele foi morto a bala na rua Osmar Cunha, no bairro de Nazaré, no centro da cidade de Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o jovem foi alvejado pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu no local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Euricélia Nogueira, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Cleidson Alves da Silva Júnior, 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. O barbeiro Guilherme de Farias Ferreira, 26 anos de idade, ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Professor Cláudio Serra, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. De acordo com a polícia, o jovem estava trabalhando quando dois homens chegaram em uma moto. O garupa desceu e atirou várias vezes, foi bala para tudo que é canto. O barbeiro ainda foi levado para a UPA e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu. Um cliente de 41 anos de idade que estava no local também foi atingido pelos disparos e levado ao Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP já deram início às investigações. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais civis. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Morreu no Hospital da Restauração Johnny Wendel da Silva, jovem de 25 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua 3 de setembro, na comunidade Roda de Fogo, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no final de semana passado e o jovem ainda foi levado para a UPA dos Torrões e encaminhado ao HR, mas não resistiu. Dinâmica, autoria e motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Johnny Wendel da Silva, 25 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Agora vamos para a violência no Cabo de Santo Agostinho, que parece não ter fim, viu? Informações com Zé Roberto. Fernando Virgílio Aragão, jovem de 28 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Vila Nova, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Dinâmica, autoria e motivação desse crime ainda são desconhecidas pela polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, do DHPP, e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios estiveram no local dando início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Já na rua Fiadores, em Pirapama, no Cabo, a vítima foi Flávio Henrique de Souza Galdino, de 33 anos de idade. De acordo com a polícia, o rapaz estava no local quando foi alvejado pelos disparos e ainda foi levado para o Hospital Mendes Sampaio, lá mesmo no Cabo, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que estiveram no local sob o comando do delegado Douglas Camilo. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML no Recife. E um jovem com 22 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Laura Cavalcante, em Gaibu. De acordo com a polícia, o jovem estava no local quando um homem desceu de um carro branco e atirou contra a vítima.
O rapaz foi atingido no tórax e levado ao hospital Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Rodrigo Belo, foram até o local do crime e deram início às investigações. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pela polícia. A motivação desse crime está sendo investigada. Zé Roberto para o Bandeira 2. Obrigado, Zé. Sandro Félix Martins, 40 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Bahia da Traição, em São Marcos, no centro da cidade de Igaraçu, região metropolitana do Recife. Dinâmica, a autoria e a motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Sandro Félix Martins, 40 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. E um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Serra Leoa, no bairro de Peixinhos, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, esse homem era morador em situação de rua e estava tentando fugir dos assassinos pelos telhados da casa, quando foi atingido pelos disparos e caiu no quintal de uma residência e não resistiu. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pela delegada Eudicélia Nogueira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, para passar por perícia e ser identificado oficialmente. João Arthur Ferreira da Silva, 31 anos de idade. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na rua Sebastião Bacalhau, no bairro Diamante, no centro da cidade de Catende, Mata Sul do estado. Dinâmica, autoria e a motivação desse crime são desconhecidas da polícia. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolar a área. Até a chegada dos agentes da Polícia Civil, policiais da Delegacia de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, João Arthur Ferreira da Silva, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira, com os destaques da capital do Agreste. Givanildo, bom dia. Aquele abraço, bom dia para você, bom dia aos amigos do Bandeira 2. Olha, um homem de 33 anos foi morto a facadas no bairro Santo Antônio, em Belo Jardim. A vítima, identificada como Átilo Rafael Nascimento de Barros, ele era detento do sistema prisional e cumpria pena em liberdade sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. E de acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma bebedeira em uma residência. Ele participava de um encontro quando se envolveu em uma discussão com outro homem, identificado como Edjailson Silva Monteiro, de 32 anos. No auge do desentendimento, Edjailson desferiu golpes de faca contra Átilo, atingindo principalmente na região do pescoço. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante. Por outro lado, um mototaxista morreu vítima de um acidente no sábado à noite, na Avenida Miguel Pereira, Neto, no centro da cidade de Cupira. A vítima, José Alves, conhecido como Zé Caboclo, ele morava também na cidade de Cupira. Ele morreu no hospital ao dar entrada. De acordo com informações, a vítima estava indo buscar um cliente em um mercado. A caminho acabou colidindo num burro. Ele estava solto nas ruas da cidade de Cupira. Ele ficou gravemente ferido, foi socorrido pelo SAMU, mas infelizmente, quando chegou no Hospital José Veríssimo de Souza, ele não resistiu e terminou morrendo. E olha, nós tivemos também outro fato que chamou a atenção. 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas em um tiroteio em uma quadra esportiva em Barra de Guabiraba. E de acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último sábado. Um jovem de 24 anos, identificado como José Maria, foi atingido pelos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Outra pessoa vítima, identificada como Jamile Tainara, de 23 anos, também foi atingida e morreu logo após ser socorrida. Tudo isso aconteceu em Barra de Guabiraba. Ainda segundo a polícia, outras 3 vítimas, 2 homens de 28 e de 31,
e uma adolescente de 13 também foram atingidas, mas foram socorridas. A informação é que homens encapuzados teriam invadido a quadra esportiva e efetuaram vários disparos contra José Maria. Os tiros acabaram atingindo outras pessoas que estavam no local. Portanto, tá aí essas informações: crime de morte em Belo Jardim, acidente com vítima fatal em Cupira e esse tiroteio também em Barra de Guabiraba. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Rapaz assassinado a tiros quando chegava em casa em Olinda. Davidson de Barro e Silva, jovem de 26 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Maria Juraci, no bairro de Aguazinho, Olinda. De acordo com a polícia, o jovem estava chegando em casa de moto quando o homem se aproximou e efetuou os disparos. O jovem ainda foi levado para o serviço de pronto atendimento de Peixinhos, mas já chegou sem vida. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando da delegada Euricélia Nogueira, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem encontrado morto com os pés amarrados em Jaboatão. Tiago Antônio da Silva Oliveira, jovem de 21 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado e o corpo dele é encontrado na BR-101, no bairro de Comporta, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, o jovem estava com as pernas amarradas com um fio e com várias perfurações de bala. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Rodrigo Belo, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Iago Antônio da Silva Oliveira, 21 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.